E você percebe muita gente colocando culpa em alguém ou em algo. Ora a culpa é governo, ora a culpa é da economia, ora a culpa é do meu cliente. E eu percebo que a grande culpa está muito intrínseca à pessoa. O nosso sucesso ou fracasso depende de nós mesmos, da forma que a gente se adequa à situação, da forma que você vê um problema, da forma que você tem a resiliência para, do problema, às vezes, ver uma oportunidade. Sejam muito bem-vindos ao Pode Destravar. Estamos aqui com mais uma edição nesse podcast que tem o intuito de levar até você informação para te ajudar. Tanto você empresário, quanto você que porventura queira empreender, você que é executivo de alguma empresa ou profissional de qualquer segmento, porque na vida a gente tem uma filosofia, que você nasceu para dar certo. E eu estou aqui hoje com ele, né, um grande amigo, Itaí Júnior, um cara hiper destravado. Esse cara ele é casado com a Mislene, pai de duas lindas filhas, a Júlia e a Isabela, puxaram a mãe. Advogado, empresário do segmento de indústria cerâmica, também de empreendimentos imobiliário, tem uma revenda de veículos, membro da diretoria da Federação da Indústria e Comércio, FIEG, e também presidente do Sindicato das Indústrias de Cerâmica. Cara novo, mas com um currículo fantástico. Seja muito bem-vindo, Itaí Júnior. Júnior, muito obrigado pelo convite. E realmente eu gostei de vir aqui porque assim, você exaltou mesmo a minha pessoa. Nem eu sabia que eu era tanta coisa assim. Só falando a verdade, Itaí. Obrigado, Júnior. Para mim é um orgulho estar aqui falando contigo, te ver nessa posição, ver o quão Deus foi bondoso com a sua vida, com a sua família e o quanto você tem desenvolvido. Bacana. Você mora no meu coração e você sabe disso. Não, obrigado. Tem muitos anos que somos amigos e esse caminhar, apesar de às vezes a gente não estar sempre juntos, mas esse caminhar sempre teve ligado, sempre as nossas vidas se encontrando e se cruzando nos momentos oportunos e adequados. Bacana. Quando encontra a prosa é boa, né, Itaí? É verdade. Eu falo que o bom é isso. Nós já conhecemos há uns bons anos, né? Eu acho que foi em 2006, 2008, já tem bons anos. Exatamente, Júnior. Muita coisa passou. Naquela época você tinha, se eu não estiver enganado, uns 5 a 8 quilinhos a mais, né? Eu era mais gordo e tinha mais cabelo. Acho que o que pesava era o cabelo. E o cabelo tá caído de toada, né? E deu uma maneirada, mas que bom, coisa boa. Tá, eu lembro que na época quando a gente se conheceu, eu sempre te vi como um cara assim visionário. Você é um cara extremamente carismático, um cara que consegue se relacionar bem em qualquer ambiente, isso é o que eu percebi desde então. A forma que você conduziu os seus negócios, mas lembro de você ainda com uma pouca idade, mas com uma visão muito incrível, né? Aqui a gente está falando para empresário e também pessoas que às vezes querem empreender, algumas que querem deixar de ser CLT para se tornar um CNPJ. E eu lembro um dia, numa conversa nossa, que você falava, ainda na pouca idade, que você queria se projetar para ter uma estabilidade financeira aos 35 anos de idade. Eu lembro disso. Na época, eu acho que você tinha 27, 28 anos, alguma coisa assim. É verdade, Júnior. É verdade. E graças a Deus, a gente vem cumprindo com os objetivos e as metas que a gente determina ao longo do tempo. Que bacana. Mas você teve uma inspiração muito grande na sua vida, que foi o seu pai, que até hoje eu vejo como um baita empreendedor, né? Uma pessoa que te ajudou nessa formação, e vi que você começou a aprender com ele muito novo. Quando foi isso? Como que isso aconteceu? Júnior, é engraçado, né? Meu pai, na verdade, é meu mentor. Que legal. Né? Às vezes ele não tem o conhecimento disso e às vezes as palavras são simples, mas de um significado imenso. E as pessoas às vezes não conseguem observar isso nas suas proximidades, né? Naquelas pessoas que o cercam. E meu pai, desde os 12 ou 13 anos, Júnior, ele me inspira. Ele me inspira como um homem empreendedor, como um homem de bem, né? Minha mãe sempre ao lado dele, mas para os negócios foi meu primeiro mentor, foi o meu primeiro coach, digamos assim, o cara que abriu a minha mente, eu chamei de meu velho,
que traz ensinamentos peculiares, que só a vida que ensina, Júnior. Que legal, pra você ver. Te esperando desde os 12, 13 anos de idade, ainda era um adolescente, né? E assim, nessa trajetória, quando que foi o primeiro insight com seu pai que vê assim que ele destrave, eu quero isso pra mim? Uma coisa é ele inspirar, a outra coisa é você querer buscar aquilo, né? Qual a idade que você tinha quando você falou assim, não, agora eu vou buscar isso? É incrível, coincide muito com a minha entrada na faculdade aos 16 anos. Eu trabalhava, meu pai não queria que eu trabalhasse antes de entrar na faculdade, mas eu era doido para trabalhar. Aos 12 anos eu consegui uma caixa de engraxate e fui engraxar meio que escondido porque ele não deixava trabalhar. E quando ele descobriu, ele me levou para cerâmica, para a indústria cerâmica que ele possui até hoje, né? Há 54 anos. E engraçado que quando eu imaginei que ele me levaria para lá, para trabalhar, eu imaginei que eu seria um diretor, seria um gerente, seria um filho de dono, né? E diferentemente disso, ele me apresentou um carrinho de mão, uma pá e uma enxada. E falou para mim, agora, a partir de hoje, a limpeza da indústria é por sua conta. E nos primeiros dias, os primeiros meses, foi bastante difícil, né? Porque eu não estava acostumado com aquilo e os colegas de trabalho também ficam naquela zoação, né? Ó o patrãozinho. E a partir daí a gente trabalhou, fui construindo, fui galgando outras funções dentro da indústria. E quando eu passei no vestibular aos 16 anos, meu pai me chamou para uma conversa. Aí falou, eu passei em São Paulo, na faculdade em São Paulo, e passei numa faculdade em Anápolis. E aí meu pai falou assim, eu preciso de você aqui comigo. Aí eu, mas o senhor dá conta de fazer tudo, não precisa de mim? Não, hoje você conhece a indústria, hoje você dá conta de tocar a indústria. E aí foi com onde 16 anos. Aí foi onde eu me toquei que o que ele fez para mim não foi me menosprezar, foi me qualificar para que um dia eu pudesse estar no lugar dele ou estar ao lado dele na direção da empresa. E foi, de certa forma, muito rápido, né? Nessa trajetória. É importante esse ponto que você está colocando, porque assim, admiro a atitude primeiro do seu pai, de em tão pouca idade ele vir te dar esse ensinamento, e aos 16 anos de idade, a partir do momento que ele chega para você, eu preciso de você aqui para tocar esse negócio, cara, era uma responsabilidade de algo muito grande, e você ainda estava naquela fase de transição de adolescência para juventude, mas com uma base muito bem feita, né, por ele. Toda essa trajetória sua, eu passei pela zoeira do peão que estava lá na cerâmica, de ficar me zombando, mas você teve um propósito ali, naquele período, né? Até você conseguir chegar nesse âmbito da faculdade. Assim, Júnior, é interessante isso, né? Eu às vezes, eu ainda faço algumas sessões com psicólogo para sempre estar me encaixando. E algo que eu descobri é isso, essa visão que eu sempre tive da onde eu queria estar, do que eu queria fazer, do que eu precisava aglutinar, qual habilidade, qual ferramenta eu precisava. Às vezes sem entender por quê, mas eu sabia que eu queria e que era necessário isso para me chegar a um determinado objetivo. E naquela época eu talvez não saberia te dizer por que eu fazia, mas eu já tinha um sonho, já tinha um objetivo de ter uma indústria cerâmica. Tinha propósito, né? Exato. E aos 19 anos eu consegui minha primeira indústria cerâmica, né, Júnior? Sua? Aos 19 anos? Exatamente. Olha só. Então foi algo sonhado, mas que tinha um prazo para vencer. Sonhado e conquistado, né? E isso para mim passa a ser meta, passa a ser objetivo. E quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo, você põe um prazo, Júnior, e consegue construir dentro de você, agregar, aglutinar as ferramentas e as habilidades que você precisa, não tem outra forma a não ser conquistar. A importância de ter muito claro, o método Strava, quando ele surgiu, o objetivo vai muito nessa linha, né?
de você saber onde você quer chegar, traçar uma rota, um caminho para você chegar ali, sabendo que nessa rota vai ter N situações que você vai ter que superar, que eu chamo de bloqueios. Então você não pode parar diante dele. Você tinha muito claro isso, porque com 19 anos, ainda pouca idade, mas você já constituiu a sua primeira empresa. E como foi importante aquela trajetória dentro da empresa do seu pai. Mas aí, nesse momento que você vai abrir a sua, você deixou de lado a empresa do seu pai para tocar a sua ou conseguiu conciliar? É isso que é interessante, né, Júnior? Meu pai, eu falo para você que ele foi meu mentor por isso. Meu pai, aos 15, 16 anos eu comecei, aí eu já fui para fazer parte da gerência da nossa indústria cerâmica, da indústria cerâmica do meu pai. E aos 18 anos meu pai falou assim: meu filho, tá na hora de você voar. Tá na hora de eu te pôr para fora. Nós somos uma família grande, meu pai tem 8 filhos. E ele falou: olha, tá na hora de você construir o que é seu, porque aqui dentro você vai construir o que é nosso. Você vai criar família, você vai querer ter sua vida, tá na hora de você voar. E então, assim, eu só podia voar, Júnior, se eu soubesse que era uma gestão de uma indústria. Então ele me preparou perfeitamente para que no momento oportuno eu pudesse voar. Ele te deu todo o ensinamento necessário, não só como empresário, mas também o ensinamento do pai dá para o filho com relação a princípios, caráter, né? Isso eu tenho que agradecer muito, tanto meu pai quanto minha mãe, né? Minha mãe também muito importante na minha formação. Minha mãe sempre foi aquela pessoa que falava: ó, você foi criado também no interior, Júnior, você sabe, você tem que estudar. É isso aí. Você tem que estudar, você tem que estudar. Então, a minha mãe era aquela que encaminhava para os estudos, que formava o nosso caráter na igreja, era a que ensinava a ter respeito para com os mais velhos, para ter a responsabilidade dentro de casa e fazer as atividades que cada um tinha que ter. Então eu falo assim, é o conjunto. Eu fui agraciado por Deus, e todos os momentos que eu posso honrar meu pai e minha mãe eu faço, porque foram as pessoas que me iniciaram para a vida. Bacana. Quando a gente traz, né, para o nosso cotidiano, a gente vê hoje muitos, né, eu acompanho alguns casos que a gente tem ajudado, e vê assim, muitos pais que às vezes estão perdendo o controle com os filhos, achando que tem que dar tudo para eles, né? Vejo pela sua criação, foi totalmente diferente. O seu pai ajudou você a construir algo, e hoje eu vejo que isso foi de suma importância na sua vida, né? Conhecendo um pouco da sua trajetória. E também, assim, eu acredito que a sua percepção hoje, enquanto pai, acaba indo muito de encontro com os ensinamentos que você teve do seu pai, né? A gente vê muitos empresários que não estão criando sucessores, estão criando herdeiros. E quando o empresário, né, ele cria um herdeiro, cria um problema muito sério. Porque na ausência desse pai, né, que é esse esteio ali na família, começa a vir muitas brigas, contendas, divisões, enfim, por causa de uma herança. Porque não criou sucessores, pessoas que vão dar longevidade àquilo. Quando você me fala que seu pai, uma empresa indústria cerâmica de 54 anos, eu fico impressionado, porque é uma atividade que ela não é uma atividade tão simples e fácil, talvez como alguns pensam, né? Ela tem os seus altos e baixos. Eu imagino que 54 anos você já passaram por tantas situações diferentes, situações, às vezes anos assim promissores, de muito resultado, ano que tinha que reservar algo porque aquele ano não estava tão... a venda... preço oscilava demais, e um pouco que eu conheci de cerâmica, existe muito isso, né? Eu falo que é uma montanha-russa, a hora sobe, a hora desce e vai indo, né? Mas na criação dos seus filhos, tá aí, tendo essa percepção do seu pai, você foi na mesma linha de segmento? Como que foi? Júnior, eu costumo dizer o seguinte: eu sou pai, eu não sou mãe, né? Então eu não facilito a vida das minhas filhas, não. É claro que a gente tem todo o cuidado, tem todo o carinho, tem todo o zelo, mas eu não facilito a vida das minhas filhas, não. Eu deixo elas levarem trombadas, levarem empurrões. Estou ali sempre vigiando para que nada de mal aconteça e sempre ali para poder ensinar o caminho mais adequado. Mas eu tenho a percepção que elas precisam viver para cada dia serem mais fortes.
É um grande aprendizado, né? E um legado que você deixa. Sem dúvida, Júnior. Porque além de estar fortalecendo, capacitando, eu faço muita analogia assim, tá aí. Todos nós aqui nessa terra somos filhos de Deus. E em alguns momentos Deus deixa a gente quebrar a cabeça, bater cabeça, deixa a gente passar por uma decepção, por alguma frustração. E aquilo tem um ensinamento, daquilo sai um aprendizado. E às vezes a gente acaba cometendo o erro de achar que os nossos filhos nunca vão poder passar por nenhuma situação difícil. E é diferente disso, né? É o meio de fortalecer, de capacitá-los. Júnior, eu falava assim, ó. Meu pai veio de Tiros, em Minas Gerais, para Anápolis, ainda pequeno. E ele começou com enxada. Não tinha nem a botina, só a enxada. Então eu falo assim, que ao final da minha vida, se eu terminar com um patrimônio igual ao meu pai, quer dizer que eu não fui eficaz no meu trabalho de gestão e não consegui construir mais que meu pai diante de tudo que ele me ensinou. E as minhas filhas, eu penso a mesma coisa, né? E eu falo o seguinte, eu fui capaz de resolver meus problemas. Será que eu não fui capaz de educar as minhas filhas para elas resolverem os problemas delas? Então, se eu não estou sendo capaz de fazer isso, eu tenho que mudar. Porque eu não vou estar aqui a eternidade toda junto com elas. Então, o que eu posso deixar são os ensinamentos que vão fazer com que elas possam resolver os problemas, os percalços que vão vir na vida. Como vieram na minha, como vieram na dos meus pais, dos meus avós e de todos os antecedentes. Faz parte, isso é uma forma até de aprendizado, né? A gente vive uma era de um povo muito doente, ansioso, filhos às vezes perdendo esse respeito com os pais. Muito bonito ver uma história como a sua, você está ensinando a mesma coisa para as filhas, porque você honra o seu pai, né? Isso é muito bonito e é um princípio até bíblico. Sim, Mas voltando para essa visão de empresário, quando a gente permite que os nossos filhos aprendam e não pegue pronto, né? Você fez uma analogia fantástica. Seu pai começou com enxada sem botina. Você já iniciou com um ensinamento dado por ele. Então o pensamento, eu tenho que fazer algo mais, porque eu não comecei na mesma linha. Suas filhas estão vindo numa geração, uma era totalmente diferente, onde o acesso à comunicação é muito rápido. Tem um bom mentor por trás também, que é o pai, para ensinar. Achei fantástico a linha. Mas tem um ponto específico, tá aí, que eu vejo assim. Lembro uma época de você comentar comigo que ainda com muito pouca idade, em todos os negócios que seu pai ia, você acompanhava ele aprendendo a negociar. Exato. E era muito novo na época, coisa de 12 para 14 anos de idade. Exatamente. E eu imagino que, né, por mais que você estava ali observando, tinha o ensinamento do seu pai, mas tinha o querer do Itaí. Sem dúvida nenhuma. A vontade, a gente sabia, é o que eu te disse, Júnior, eu já tinha um sonho, eu já tinha um objetivo, eu já buscava aquele objetivo. Eu não sabia ainda como fazer, mas já sabia que eu precisava aprender para conquistar o que eu queria. E é isso que às vezes a gente não vê hoje em muitas pessoas. Você vê vários trabalhadores aí, várias pessoas trabalhando, vários empregados, vários empreendedores que sonham, mas não tem disposição e disponibilidade para fazer algo diferente, para buscar algo novo, para aprender algo que naquele momento parece ser despretensioso, que não tem nada a ver, mas que lá na frente encaixa. Lá na frente encaixa. Existem os sonhadores, existem os realizadores, né? Sem dúvida, João. Então, é importante sonhar, claro. Né? Isso vem de encontro com você traçar metas, objetivos, mas o realizar demanda decisão, atitude, um começo. Né? Você tinha comentado aí, e faz sentido assim, tudo que eu começo hoje, eu dou um passo de cada dia, 1 hora eu chego lá. Né? 1 hora a gente consegue chegar dentro desses objetivos. E a gente vê, né, no contexto geral, já trabalhei muitos anos como executivo de empresa, e a gente percebe assim, uma grande massa de empresariados, né, sofrem, estão passando por dificuldade. Quantos que já não pararam pelo caminho, quebraram, as coisas não foram para frente. E você percebe muita gente colocando culpa em alguém ou em algo.
ora a culpa é governo, ora a culpa é da economia, ora a culpa é do meu cliente, e eu percebo que a grande culpa está muito intrínseca à pessoa, né? O nosso sucesso ou fracasso depende de nós mesmos, da forma que a gente se adequa à situação, da forma que você vê um problema, da forma que você tem a resiliência para, do problema, às vezes, ver uma oportunidade, né? E eu vejo que você, dentro do que eu te conheço por esses anos, eu te vejo como um cara extremamente resiliente. Além de ter objetivo, você teve atitude, você foi lá e fez. Só que você não parou naquilo ali, né? Você não parou só na cerâmica. É uma pergunta indelicada, mas vou fazer. Você está com quantos anos hoje, cara? Hoje eu tô com 42 anos, Júnior. Olha que legal, cara. 42 anos. Muito novo, mas um empresário, né? Eu não coloquei aqui, né? Eu sei que você também investe dentro do ramo imobiliário em fazendas, em terras, com a pouca idade, mas atingiu o objetivo que foi traçado lá na pouca idade. Lá atrás, Júnior. Hoje, eu vou voltar um tempo atrás, Júnior, que eu me lembro e ficou marcado na minha cabeça. Ainda era criança ainda, 12, 13, 14 anos, naquela época andando de bicicleta. E eu tenho a visão desse momento até hoje. Eu estava de bicicleta, descendo a rua, e vi uma pedra. Eu vi uma pedra no meio da rua. E me veio na cabeça assim, caraca, eu vou bater naquela pedra e cair de bicicleta. E sabe o que aconteceu, João? Eu bati na pedra e caí da bicicleta. Você ficou tão bitolado olhando para aquilo que aconteceu. Exatamente. Mas você teve a oportunidade de ver antes e podia ter desviado. Pois é, mas aí eu tive um ensinamento naquele tombo que me valeu até hoje, eternamente, posso dizer. Porque desde aquele dia eu falei assim, cara, se eu pôr alguma coisa na cabeça, eu dou conta de fazer acontecer. Eu tinha chance de não cair, Júnior. Eu tinha chance de desviar para a direita, de desviar para a esquerda, de frear a bicicleta pela distância que estava a pedra. Mas parece que eu queria bater na pedra e cair conforme eu sonhei, conforme eu tinha o objetivo. Poderia ter sido um tombo, simplesmente, mas para mim trouxe um ensinamento desde o moleque. E dali para frente, toda vez que eu ponho algo na cabeça, eu sei que vai acontecer. Eu peço direção para Deus e trabalho bastante porque eu sei que vai acontecer. Você pode trazer tanto, vai acontecer pro lado positivo e negativo de acordo com a forma que você pensa e enxerga aquilo. Exatamente. Aí tá de grande diferença, né? Exatamente. A forma que eu vejo. Então, quando você tá certo, existem vários gestores, vários empreendedores que falam, não deu certo porque aconteceu isso. E com raras exceções existem sim alguns empreendedores que não vão ter sucesso por uma canetada governamental. Vou te dar um exemplo aqui porque acredito eu que exista sim. Eu me lembro muito bem de uma mudança legislativa que alterou significativamente a vida de alguns empresários. Quando se exigiu extintor ABC para os veículos, quem tinha loja de extintor foi lá e investiu centenas de milhares de reais comprando os extintores ABC. De repente, 3 meses depois, veio uma outra lei falando que abolindo o extintor dos veículos. O cara já tinha feito investimento. Alguns então, assim, até se endividado. Esse cara, não posso falar que ele errou. Ele aproveitou o momento, comprou, infelizmente, por uma canetada legislativa governamental, ele, de fato, passou por situações. Mas ele poderia também, Júnior, que é um dos princípios, né, financeiros, que é o seguinte, ele tinha que ter pensado, não posso pôr todos os meus ovos numa cesta só, né? Eu sempre te falei isso, eu falava, Júnior, assim, você pode arriscar, e os princípios financeiros é rentabilidade, tempo e taxa de investimento. E eu sempre falei para você, eu arrisco a certo ponto, eu sempre deixo algo que dá para me recomeçar a vida. Lá atrás, hoje mudou um pouco, mas lá atrás sempre isso. Mas assim, na grande maioria das vezes, em 98% dos casos, todo o seu negócio depende de você. Então, se você
você hoje investe no agro. Se você pegar uma onda boa, você vai ganhar dinheiro, vai fazer festa. Só que se você não estudar o agro, você não vai entender que daqui a 2 anos, 3 anos, na hora que vier aqui, igual nós estamos agora no El Ninho, o ano que vem a Laninha, e vai mudar toda a estrutura. Completamente, não existe um ano que é igual ao outro. Exato. Então, porém, você sabe que existe. Você sabe que existe a época que vai subir, o preço da soja vai subir, porque a produção caiu no mundo todo, porque a safra nos Estados Unidos foi ruim, porque a importação de fertilizante da Rússia está menor. Você consegue analisar o mercado e todos os negócios são cíclicos, João. Se você analisar de forma cíclica, você vai entender e vai poupar nos anos bons para manter nos anos ruins. Né? José fez isso lá no Egito. É isso aí. Então, assim, eu vejo muito empreendedor ficando pelo caminho e colocando a culpa, né, como você disse, no governo, no cliente, no cara que era enjoado, na mão de obra, nos impostos. Assim, o jogo já tem as regras, João. E as regras, elas não são confusas. As pessoas têm que buscar e entender, conhecer essas regras. Exatamente. O jogo já tem regra. Bueno, não sei se a regra é clara. Exato. Ele não, era aquele outro comentarista. Arnaldo Souza. Mas a regra é clara. Então, assim, o que falta, na maioria das vezes, é a pessoa querer ter conhecimento da regra. Para entrar no jogo, você tem que saber a regra. Não adianta você querer fazer a coisa de qualquer jeito achando que vai dar certo. O pessoal às vezes deixa se levar muito pelo lado emotivo, né? E na emoção existe um risco muito grande. A pessoa às vezes até pode acertar, mas se ela não for com calma e olhando ali com muita resiliência, com muita atenção, às vezes ela pode dar um passo além e cair. Eu vejo um ano igual esse para a agricultura. Está um ano extremamente delicado. Isso para toda revenda agrícola, para produtora, né, de grãos, produtor de leite, para pecuarista. Está um ano de muita atenção, de muito pé no chão, de muita calma, mas também não é um ano de ficar louco, né, de buscar nesse cenário algumas possibilidades, porque sempre tem. Uma outra, sempre a gente encontra alguma saída. E é um ano difícil. Imagina se no ano de bonança você vai aproveitando aquilo, né, de certa forma, gastando aquilo de qualquer jeito. Isso vale para todo segmento empresarial, né? Nessa circunstância, a pessoa poderia não suportar. Eu falava recente com uma pessoa, escutei isso há algum tempo, assim, um produtor falando, 2023, aquele empresário que aprendeu a conduzir o seu negócio enquanto fazenda, com a mentalidade de um empresário, 2023 ele vai ficar mais quieto. 2024 é ano dele começar a investir comprando fazenda. Porque aquelas pessoas que não se atentaram a isso, que estão indo muito no calor de uma onda, né? Pode acontecer de 2024 não suportar aquele momento, aquela situação, que porventura pode vir e realmente é um ano que tem uma tendência de ser um ano muito desafiador. Só que eu trago isso para um contexto de todo negócio. Toda empresa, o empresário ele tem que buscar dentro dessa mentalidade que, vejo você fazer isso desde novo, existe dentro da empresa a linha estratégica, tática e operacional. E hoje eu percebo que muito empresário perde uma grande oportunidade focando muito ali na linha operacional. E ele tem que estar na área estratégica, ele tem que entender o negócio dele, ele tem que entender de mercado, ele tem que ver as possibilidades, nunca deixar os ovos só num cesto. A gente não sabe o dia da manhã e capacitar pessoas, né? A empresa ela passa por 4 fases na vida. A primeira dela é a sobrevivência, que é melhor não, ela é necessária, onde eu compro, vendo, recebo e entrego. Ok, o cara se especializa em vender. Só que a partir do momento que o negócio ele vai tomando uma dimensão e vai crescendo, o cara ele tem que aumentar o nível de consciência e entender que ele não pode ficar mais preso só ali. Ele vem para a segunda etapa, que volta muito lá de pessoas, treinamento, vem para a terceira fase da empresa, que volta muito para a questão de políticas, de normas e tudo mais, e vem para a última, onde ele linka processo, pessoas e vai ter resultado, que é a lei da excelência que a gente chama. E não quer dizer que chegou lá, parou, não.
a vida toda, em todo o ramo de atividade, nós precisamos estar o tempo todo ali recriando, repensando, eu chamo de melhoria contínua, que é fazer rodar o PDCA, você está o tempo todo melhorando algo. Então hoje eu vejo que no empresariado, de uma forma geral, quando o negócio começa a não tá bom, Itaí, o cara entra no desespero, ele perde a paciência, ele começa a não buscar informação, ele começa a entrar num looping, onde a cabeça não está pensando mais, e nessa hora ele, tem que buscar ajuda, buscar mentor, buscar alguém, mas ele tem que buscar algo que traga ele de novo para um equilíbrio e ele consiga sair daquela situação. Eu lembro quando você falava agora há pouco, de sempre investir em algo, mas pensando assim, esse aqui não deu certo, você tem a sua margem de segurança, é a prudência, né, o princípio da prudência, mas se não deu certo, você tem como recomeçar de cá de outra forma. Eu já ouvi muito para mim, um grande empresário e sábio, Geraldo Rufino, falar, quebrar não é um problema. Quebrar é um aprendizado. Não quer dizer que eu vou começar um negócio e falar assim, se quebrar, quebrou. Claro que não. Mas se quebrar, você tem como recomeçar? Todo mundo tem. Como dar um recomeço, você dar uma guinada, olhar para frente. Tem empresários que nessa hora entra na depressão, gente que chega a tirar a própria vida. E tem, né? Quantas oportunidades e opções que a gente tem. Você, nesse ponto, né? Eu vejo que você tem muita resiliência. E como eu te disse, eu sempre te vi na linha estratégica. Eu nunca te vi na linha operacional. Você, de pouca idade, eu via que você é aquele cara que ficava planejando, alinhando, estruturando. Isso veio de ensinamento que você viu do seu pai? Você aprendeu no operacional, lá no carrinho, carregando barro, fazendo a limpeza da cerâmica. Mas a partir dali, ainda pouca idade, você veio para a linha estratégica e eu nunca te vi saindo dali. Né? Isso, de certa forma, pode ter te favorecido e te ajudado, porque na linha estratégica você tem a oportunidade de enxergar muitas coisas, de ver muitas coisas. Sempre te vi como um cara muito trabalhador, mas muito esforçado mesmo dentro daquilo que você se propunha. Tinha época que nem conseguia ver ou falar com o Itaí, porque estava trabalhando, mas nesse pensamento estratégico. Veio do pai? Júnior, aí eu tenho que agradecer minha mãe. Show de bola, cara. Ela ficava lá para mim, vai estudar, meu filho, vai estudar. Você pode trabalhar, mas eu quero ser formado. Porque foi ela que sempre me incentivou a buscar conhecimento, Júnior. Então, meu pai quis sempre que eu trabalhasse, que eu tivesse conhecimento de como fazer negócio, e minha mãe sempre queria que eu estudasse. Então, assim, para agregar um negócio em outro, eu tinha que atender meu pai, mas eu também não podia abandonar minha mãe, porque você é casado, você sabe quem manda dentro de casa. Então, se eu quisesse trabalhar, se eu quisesse ganhar meu dinheiro, e é interessante isso, porque quando você ensina um moleque, desculpa a palavra, mas quando você ensina a criança, o menino, a trabalhar, a ganhar, a fazer o seu dinheiro, desperta nele o interesse e a vontade de trabalhar e crescer. Então, eu já tinha essa vontade que meu pai despertou, mas minha mãe não permitia que eu deixasse os estudos, né? E isso me fez buscar conhecimento, né? E diversos mentores, antigamente não se falava mentor, não se falava coach, mas eram palestrantes, professores, né? Que gurus, que a gente sempre buscava, que a gente sempre corria atrás para trazer algum conhecimento. E foi nessa época, Júnior, eu comprei minha cerâmica com 18 para 19 anos, quebrei aos 20, você lembra de eu te contar isso, né? E que também é a forma com que a gente vê as coisas, né? Para mim foi muito bom. Eu ia te perguntar justamente isso, era a próxima pergunta, né? Você começou o primeiro negócio aos 18. Eu ia te perguntar, e aí? Deu certo? Quebrou? Você já falou, quebrei aos 20. Não, mas foi bom demais no começo. Como que foi? Quando assim, chegou a falar assim, Quando eu comprei 50% de uma indústria cerâmica. Foi bom demais no início, né? Eu falava pro meu pai assim, não, pai, agora eu fiquei rico. É só eu fazer a conta aqui do que eu tô ganhando por mês, em tantos meses eu não preciso nem estudar mais, não preciso fazer, é só tocar o negócio que eu tô milionário. E esperar o tempo, o tempo para acumular. E aí
passei a ter uma vida, Júnior, que é o que nós estávamos falando agora, sem uma gestão, sem um pensamento, sem uma estratégia para tocar o negócio. E aí, aos 20 anos o negócio ficou ruim, aí o faturamento não dava para fazer as despesas, né? E é interessante. Olha só para você ver, aí vem meu pai de novo, né? Quando eu cheguei pro meu pai e falei, pai, tô quebrado. Eu acho que a cerâmica não vai dar, não. Não vai dar para pagar, não vou conseguir tocar a cerâmica para pagar minhas dívidas. Ele falou, mas só eu sei que não tava vendo isso. Então, assim, ele de fora via e não deu pitaco, não, deixou acontecer, Júnior. E eu agradeço a Deus. Ele podia ter intervido, mas talvez você não ia ter o aprendizado, né? Exato. Mas olha que bacana. Você parou. A crise na época, imagino, não foi só na sua cerâmica. Não. Seu pai ainda está com a dele. A dele está aberta até E hoje. ele se preparou para aquilo, sabendo o momento. Né? Essa é a grande diferença, né, Itaí? Exato. Você se preparar para os momentos de dificuldade, né? Mas foi aí, Júnior. Realmente foi aí. E aí, quando eu fui ter essa conversa com meu pai, foi a primeira queda que eu tive nos negócios. E eu falei pro meu pai, não quero isso mais não. Eu não nasci para empreender, eu não nasci para ter negócio, eu vou terminar minha faculdade, eu formei aos 21, estava terminando já a faculdade, vou trabalhar de empregado. Aí ele só falou para mim assim, não, é só porque você fez a coisa da forma errada, não é que você não tem capacidade. E a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou o seguinte, olha, você vai reunir seus fornecedores, seus credores, vai falar para eles assim, ó, não dou conta de te pagar. E aí, enfrentar essa turma de frente com essa idade? O problema não é... Eu vou te falar que isso é muito mais fácil, sabia, Júnior? O mais difícil é você falar assim para você mesmo, eu não dei conta. Eu fui incapaz. Isso é que é difícil. Reconhecer naquele momento a derrota. Que é uma temporária. Não quer dizer que eu sou derrotado, mas naquele momento não deu certo. É você falar assim, ó, eu fui arrogante a ponto de saber que conhecia tudo, que sabia tudo, e agora eu levei uma chicoteada da vida mostrando que eu tenho muito a aprender. Que até agora eu não aprendi nada, até agora eu não sei nada, eu não tenho essa arrogância que eu tive, caminhei até aqui. Isso é que é o difícil. Mas ali também fazia parte de um processo de transformação humano, né? Sim. Porque é muito importante a gente largar esse fato que, infelizmente, tá aí, a grande maioria do ser humano, todos nós temos um pouco dela, que se chama-se a vaidade. Sim. O orgulho. O ego. E isso eu falo que é um leão que ele não morre, a gente vai domando ele, né, ao longo da vida, e sem passar por situações assim, talvez, né, seja difícil. Você falando, eu me lembrei, eu quebrei a primeira vez com 18 anos de idade. E foi difícil as duas situações. O sentimento do fracasso, né, na época eu fiquei devendo 115 salários mínimos, trazendo para a realidade hoje como se fosse 150 mil reais. E o mais difícil era assumir isso, engolir o orgulho. E para mim era muito difícil chegar alguém pela vergonha, não é pelo fato de chegar. Mas era vergonha, uma cidade pequena, mas foi fundamental. Para deixar um pouco do orgulho de lado foi fundamental. Mas é isso que eu falo, assim, ó, lidar com esse povo não é que é fácil, mas é muito mais difícil você lidar contigo mesmo. E talvez se você não tivesse passado por esses erros daquela época, você não teria hoje a maturidade que você tem. Sem dúvida, né, Júnior? Sem dúvida. E aí é igual eu falo, isso é muito difícil, né? Você reconhecer que você foi arrogante, achar que sabia, achar que estava fazendo certo, achar que você descobriu a roda, né? Meu pai estava lá, só para você ter uma ideia, nós estamos falando o seguinte, meu pai estava lá 25, 27 anos na indústria, quando eu achei que eu ia ficar rico começando hoje. Então, só para você ter uma ideia. E aí, nesse momento, eu quebrei e meu pai falou para mim, ó, você tem só que aprender a fazer a coisa certa. E aí, você vai reunir seus credores, você vai falar para eles, ó, não dou conta. Eu tenho aqui, o que eu tenho aqui paga, o meu ativo paga o passivo. Se vocês quiserem fazer aí um combinado e assumirem a indústria e quitarem a dívida, tá aí.
Se não, nós temos que renegociar. Aí foi. Hoje é recuperação judicial, né? Antigamente não. Era Era renegociação. falência, mas ainda fizemos uma renegociação aos moldes disso. E meu pai me orientava nisso, nessas conversas. Claro que em algumas coisas ele acabou me avalizando, porém, também eu andava, a gestão andava sob a batuta dele. Então, ele também tinha o controle da indústria, eu não podia fazer besteira do jeito que eu pensasse, mas por outro lado também alguns credores ele avalizou, ó, pode dar o prazo que ele vai cumprir. E foi isso que aconteceu, né, Júnior? Então nós renegociamos, olha, eu preciso do mínimo para girar a empresa, eu preciso de vocês fornecendo, sobrou aqui R$ 1.000, proporcionalmente nós vamos distribuir e vamos fazer o pagamento. Sobrou R$ 2.000, vamos distribuir proporcionalmente. E foram 2 anos de muita luta e em 2 anos, graças De a muito Deus, aprendizado também, né? conseguimos sair. E foi aí, Júnior, que eu vi o seguinte, olha, fisicamente eu tinha força, tinha vontade, tinha disposição, mas faltava conhecimento. E eu lembro que eu assisti uma palestra do, do, do Jorge Gerdau, que ele falava que ele deu uma guinada na vida dele, que ele precisou aprender sobre gestão. E aí eu não sabia bem o que era aquilo, mas eu falei, pô, o cara é dono da Gerdau, e deve saber o que está falando, eu vou ver o que é esse negócio de gestão. E comecei a buscar gestão. E foi a partir daí que eu falei, que eu caí a real e eu aprendi, falei assim, ó, não, eu não quero, não importa o que eu vou fazer, eu quero fazer gestão. E a cada dia que passa eu tento me especializar ainda mais em gestão de negócio, independente do que seja. Eu busco, eu busco aprender a ter o conhecimento em gestão. E isso nasceu lá daquela falência, lá daquela recuperação judicial. Hoje não tem como você sobreviver sem isso, porque você faz gestão o tempo todo em casa, no trabalho, você está fazendo gestão de pessoas, está mexendo o tempo todo, você está gerindo algo, né? E é fundamental. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Primeira empresa sua, uma indústria de cerâmica. Não deu certo, era ali, quebrou. Continuou auxiliando, até hoje seu pai está lá com 54 anos tocando a dele, né? Do mesmo jeito. Voltou a ter outra cerâmica depois ou não? Voltei, Júnior. Aí Mentalidade totalmente diferente. nós recuperamos, com a ajuda do meu pai, eu recuperei a indústria. E aí eu fiquei sabendo de uma indústria que tinha falido em Vianópolis. E estava parada lá. E o rapaz, o proprietário, queria vendê-la. E aí a gente foi atrás, conversou. A minha indústria produzia 300 mil peças mês e essa tinha capacidade de 700 mil peças mês. E aí a gente fez a negociação e compramos eu comprei essa outra indústria. É interessante que depois disso eu sempre levava meu pai para avaliar comigo os negócios, né? E eu lembro muito bem que eu estava fazendo um negócio dessa indústria e Deus é tão bom, João, que acontecem coisas na vida da gente que a gente não entende, mas depois você vê que são necessários. Eu lembro que eu queria comprar a indústria cerâmica e combinei o valor da indústria cerâmica, só que aí o rapaz, depois de combinar, ele falou, mas tem os equipamentos de extração de argila. Eu, não, mas esses eu não dou conta de comprar. Não, mas eu só vendo se for para mim sair do negócio. Eu não quero ficar com nada. E te vendo, te dou prazo, parcelo e tal. E eu lembro que eu falei assim, ó, eu fiquei com medo, tremi e falei assim, não, aí eu não dou conta, aí a dívida fica cara. E meu pai tava comigo nesse dia. Aí virou para mim e falou assim, pode comprar. Olha só. Se você não der conta de pagar, eu completo o que faltar.
único compromisso é que você faça o que eu mandar. Aí eu fiquei mais aliviado e acabei comprando. Deve ter te dado um baita suporte naquele momento. Na verdade, eu achava que ele ia pagar a prestação. Eu achava que ele ia pagar a prestação, mas graças a Deus nunca precisou. Mas eu também trabalhava mais tranquilo, tinha uma tranquilidade maior, é isso que você está falando, esse suporte de pensar assim, ó, eu não preciso vender meu produto abaixo do preço, eu não preciso tentar enganar meu cliente, eu não preciso emitir duplicata fria, eu não preciso fazer nada de errado para dar conta de pagar minha prestação. Então esse suporte sem dúvida nenhuma foi fundamental. E aí nós conseguimos, no meu caso eu consegui dobrar a minha produção, dobrar meu faturamento, né? Então isso foi onde começou a virar a chave na minha vida mesmo e de fato o que era uma indústria, o que é um negócio, um faturamento razoável que faz a diferença na vida de uma pessoa. Mas olha bem, né? Hoje eu escuto isso de certa forma com frequência, pessoas que se decepcionaram na vida, quebraram em alguma situação, chegou ao ponto de falar assim, não vou mais ter minha empresa. Se frustrou e vai tocar a vida trabalhando para alguém. Diferente, né, do que aconteceu. Você teve uma decepção, teve que suportar tudo aquilo, passando por cima de orgulho, resolvendo todos os problemas com base no que seu pai te orientou, mas chegou um momento que você pensou assim, pô, aprendi a lição e, de novo, veio investir no mesmo segmento, numa maior até, né, e de uma certa forma com muita determinação, porque era uma capacidade produtiva muito maior e contraiu uma dívida para pagar dentro daquilo ali, mas já sabia, né, dos erros que foram cometidos lá atrás. Eu estou trazendo isso aqui à tona porque, como objetivo desse podcast é ajudar outras pessoas também a destravar na vida, não quer dizer que uma vez não deu certo, não vai dar certo de novo. Júnior, assim, precisa aprender com os erros. O sucesso, Júnior, não é você não cair. Você já deve ter ouvido isso muito, você já deve ter falado isso muito no seu curso, né? O sucesso cair, você vai cair. O sucesso não é você ficar no alto a vida toda. O sucesso é quantas vezes a mais você dá conta de levantar depois de cair. Então, tem pessoas que caem 1, 2, 3, tem pessoas que caem 500. Mas o segredo não é se caiu 1 ou 2, é se levantou 2 ou 3. Esse é o segredo. Tem uma pessoa, não vou citar nome, eu admiro muito ela nessa linha. Por quê? O cara abriu uma época um mercado, não deu certo. Abriu um restaurante, não deu certo. O cara abriu uma empresa que estava fazendo defumados, não deu certo. Ele foi para um ramo onde ele faz plantas orgânicas e vende, né, alface, couve, essas coisas, e está dando certo. Vem muito nessa linha. Não desistir. Exato. Né? Existem situações que muitas pessoas assim, vê o Itaíra empreendendo cerâmica, acha, pô, o Itaíra está ganhando rio de dinheiro e vai montar uma cerâmica e não tem conhecimento. Então a pessoa muitas vezes ela abre algo que ela não conhece, que ela não tem expertise e abre porque está achando que alguém está ganhando dinheiro e vai. Eu trabalhei 25 anos nesse ramo, nessa área que eu estou hoje atuando, que é um dos meus maiores negócios, e não quer dizer que eu sei tudo. Tem situações que são muito delicadas, difíceis, a gente vai esperando, né? Mas a gente tinha um conhecimento para montar aquilo ali. Eu acho que isso é de suma importância, porque se a pessoa ela tem vontade de empreender, ou se ela está empreendendo em algo que vê que não está dando certo, opa, encontre algo que vai dar. Pode ser que a expertise dela está para uma outra situação. Eu me lembro uma época que tinha um pessoal, ele tinha 2 panificadoras. E na época me convidaram para ir lá fazer uma consultoria para esse pessoal. E eu fui. E eu vi que eles não tinham mais a mínima condição de tocar naquela atividade específica, porque não era, eles não tinham, não é dom, né? Eles não tinham conhecimento, não estavam querendo mudar, porque todo mundo tem a capacidade de fazer algo, desde que queira buscar conhecimento. Exato. Eles não queriam mudar para aquilo, a situação estava bem difícil, tinha uma dívida muito grande, que era pagável, ela não era impagável, mas a disposição para mudança pessoal da pessoa naquela atividade não tinha. E aí, na época, eu vi que quando eu vi, ela identificava muito com a área específica que ela até tinha falado. Cara, se é essa área que você se identifica, vai.
E ele chegou um momento que ele relutou por alguns meses, mas foi e vendeu aquelas 2 panificadoras e foi para a área que ele tinha expertise. Cara, ele está muito feliz hoje. Mas, se Júnior, achou, assim, se encontrou. Júnior, parece que a gente falar sobre isso, falar sobre a vida humana, é chover no molhado, mas assim, esse cara é porque não gostava do que fazia. É isso aí. Você sabe por quê, Júnior? Quando você gosta do que faz, você acorda 4h30 para vir fazer um podcast. É isso aí. Você dorme 2 da manhã. Só cansa o corpo, a cabeça não. Porque assim, você deita às 2 da manhã, animado para acordar às 4h30 para fazer de novo. Então, é claro que existem os empreendedores por necessidade, mas é você ir mudando mesmo, você ir alternando as coisas até achar aquilo que você se identifica, que você gosta, que você tem prazer em fazer. A hora que você achar o que você tem prazer em fazer, você não cansa. Você trabalha 14 horas por dia, você trabalha 16 horas por dia. Você me disse isso agora há pouco, você me conheceu há muito tempo, você lembra disso. Eu acordava às 4 da manhã e dormia às 11 da noite. E era praticamente segunda a segunda. Exatamente. Então, assim, mas você estava fazendo propósito. Você estava fazendo aquilo que você queria, aquilo que você gostava, aquilo que você propôs a se fazer. Então, isso é fundamental para qualquer um que quer empreender. Empreender para ganhar dinheiro, e é tão engraçado isso, Júnior. Tem gente que empreende para ganhar dinheiro e acaba ganhando mesmo. Mas tem gente que empreende porque gosta. Faz aquilo que ama, faz aquilo que adora, gosta de servir. E esse cara, ele é imparável. Esse cara, ele é inalcançável. O gostar de servir faz toda a diferença, né? Ele é inalcançável, Júnior, esse cara. Porque assim, ele não faz pelo dinheiro. É uma consequência. Exatamente. Só que ele não para, o dinheiro não para de vir. E muito tempo na vida, Júnior, eu busquei ter dinheiro. Eu buscava trabalhar pelo dinheiro. E assim, você vai vendo que é uma luta meio pesada, meio árdua. Porque o dinheiro, ele é um péssimo escravo e um ótimo senhor. Se você deixar, ele manda mesmo. Ele te escraviza. Mas se você começar a dominar o dinheiro, você vai ver que ele não faz tanta diferença na sua vida. O dinheiro foi feito para te pagar experiências. Você conhecer um prato novo, conhecer uma cidade nova, andar num carro mais novo. Gostei dessa comparação. Porque Então, é uma verdade. Mas assim, é importante a pessoa ter essa visão, porque você teve em um determinado momento, você está comentando, né? Ou você trabalha por dinheiro ou ele vai trabalhar a seu favor. Aí existe uma diferença imensa aqui. Cara, quando foi essa percepção e como que foi a mudança? Entre você, eu trabalhava pelo dinheiro. E hoje arrumar o dinheiro para trabalhar a seu favor, porque aí é uma mentalidade de gestão. Uhum. Né? Não, aqui você não era gestor? Era, mas com a mentalidade, às vezes, completamente inferior à visão que tem hoje, né, de um gestor de... Eu falo que é uma mente... você sobe o nível de consciência e aonde você consegue fazer com que o dinheiro trabalhe a seu favor de uma forma mais suave, mais rápida, trazendo mais retorno, né, não se tornando escravo, tendo mais tempo para cuidar, de aproveitar a vida, né, família, enfim. Cara, como que foi ter essa percepção? Porque não é fácil ter percepção, quem tá lá. E essa mudança? É o que eu acabei de falar, Júnior. O que acontece? Por algum tempo eu trabalhei querendo ganhar dinheiro único e exclusivamente para ganhar dinheiro. E de repente eu comecei a falar, não tô gostando do que eu tô fazendo, tá cansado, tá pesado, não tá valendo a pena. Aí é a hora que vem uma crise e você fala, isso aqui não é para mim, né? E aí eu fui mudando, até eu achar alguma coisa que eu apaixonei, né? Foi quando nós nos conhecemos que eu trabalhava com reflorestamento e venda de madeira reflorestada. E aquilo, eu me apaixonei naquilo. E aí aquilo ali eu queria fazer porque eu gostava, não era por causa do dinheiro. Só que aí quanto mais eu fazia porque gostava, mais dinheiro vinha. Mais dinheiro vinha. E aí você começa a ter aquela sacada na vida, né?
instalado. Pô, peraí, esse negócio é bom. Se eu investir mais, vai render mais. Se eu fizer melhor, eu vou produzir mais. Se eu tiver mais conhecimento, eu vou ter uma rentabilidade maior. E aí foi aí que deu esse giro, deu esse estalo na vida, né? Eu costumo falar isso, de repente veio nesse momento. Bacana, e é um estalo bom, né? Isso é bom. Sem Essa dúvida, Júnior. mudança, de certa forma, ela é uma mudança que transformadora, porque ela traz. Você não muda o desejo, você continua fazendo por vontade, você tem objetivo, você continua tendo propósito, mas a leveza, ela é diferente para estar buscando tudo É muito isso. diferente, Júlio. Eu lembro a época que eu fui vender coco. Abri uma empresa para vender coco da Bahia. Eu só queria ganhar dinheiro com isso. Para mim tudo era difícil. Comprar o coco era difícil no Pernambuco. Arrumar quem ia transportar esse coco era difícil. Da hora que chegava para armazenar esse coco era difícil. Pôr isso para gelar era difícil. Arrumar gente para vender isso era difícil. Então, assim, era tudo muito pesado. Dava dinheiro? Dava. Mas aí eu começava a falar, não, tudo é muito difícil, o que eu ganho é muito pouco. Aí chegava e desanimava. Isso não é para mim, eu vou fazer outra coisa, vou fazer outra coisa. Até você fazer. Então, quando você começa a fazer algo que você se sente bem, é inevitável você ganhar dinheiro. O difícil, e é interessante isso, porque assim, realmente existem pessoas que são obrigadas a empreender porque não tem outra possibilidade, outra renda aonde buscar. E aí é onde eu falo para os conhecidos que me perguntam dessa forma, o que eu tenho que fazer? Porque eu não tenho outra opção. Eu falei, cara, você sempre tem outra opção. Você está vendendo coco lá no sinaleiro, então para mais cedo, diminui sua renda. Começa a fazer chocolate, brigadeiro para vender à noite. Porque daqui uns dias, se você gosta mesmo de fazer brigadeiro, daqui uns dias essas 3 horas que você está utilizando para fazer brigadeiro vão virar 5, vão virar 7, vão virar 8, vão virar 18 se precisar. E você vai gostar. O problema maior é você querer fazer isso, é você querer abrir mão disso. É você. E isso eu falo para todo mundo, que é assim, ó. Cada um a seu nível, né? Às vezes você vai fazer um curso hoje que custa aí 50 mil reais, que é o preço, é o valor de você trocar seu carro. E você tem que abrir mão entre um carro novo e o conhecimento. Conhecimento pode trazer coisas muito maiores que aquele carro, né? Só que às vezes a pessoa que está lá começando, Júnior, não entende que as 2 horas que ele está abrindo mão, aqueles 500 reais que fazem falta no orçamento dele, vai apertar o orçamento dele no final do mês, vai fazer uma diferença danada daqui a 5 anos. É o que vai mudar a vida dele. Tive essa percepção, assim que eu fiz minha faculdade, né? Eu formei em ciências contábeis e eu não queria ser contador. Mas eu tinha em mente que um contador ele poderia ter mais facilidade de fazer gestão de empresa, somente voltado para custo, faço muita conta. Fui buscar uma pós em gestão financeira e controladoria e quis fazer a FGV, Fundação Getúlio Vargas, na área de processo interno. Né? Fiz logística e supply chain, na época voltando muito na área de desenvolvimento de fornecedor, gestão de cadeia de suprimento de uma forma geral, mas muito voltado para processo interno. E nessa época aconteceu isso. Eu ia trocar, comprar um carro bem melhor, já era casado, minha esposa, bem, esse dinheiro aqui é o dinheiro de um carro. Eu falei, e aí? Ela, não, vamos embora. Com conhecimento a gente vai buscar coisas maiores. E hoje eu vejo como isso é importante. Eu nunca me preocupei em ir lá buscar meu diploma da FGV. Eu me preocupei no conteúdo que eu aprendi ao longo da história, que me ajuda muito hoje a fazer o que eu faço. E como isso é transformador. Porque tem muita gente que assim arruma desculpa na falta de dinheiro e na falta de tempo. Reclama que a vida está ruim. Mas se não tiver uma atitude, a primeira coisa é a decisão. Eu preciso me decidir. A partir do momento que eu me decido e coloco em prática aquilo, eu saio da procrastinação. Então eu me decidi, coloquei em prática, tendo um objetivo, um propósito muito bem definido. Nesse propósito eu sempre digo que tem que ter o porquê e o porquê. Algo que vai te impulsionar para aquilo. Se for necessário num primeiro momento fazer o que não goste,
eu não vejo defeito. Primeiro, eu faço o que precisa e daqui a pouco eu estou fazendo o que gosto. Se eu conseguir conciliar as duas coisas numa coisa que me dá prazer, ótimo. Hoje, tudo que eu faço, eu gosto de trabalhar. Então, o que eu estou fazendo, eu gosto de criar as coisas, eu gosto de pensar, de ver oportunidades. Então, tudo que faz é bom, não cansa a mente, o corpo deita e dorme bem, porque o corpo está cansado, mas a mente está boa, né? Você está construindo algo. E eu vejo como isso foi importante, é importante, cara. Esse dia eu tive uma ideia maluca, vou até comentar aqui no podcast. Você começa a entrar numa onda e num ritmo assim que você está sempre criando algo. Você está sempre vendo algo. E não é por ganância. É porque o prazer está na transformação. A ambição ela é fundamental para a transformação do indivíduo. A ganância não. A ganância ela aprisiona o cara no dinheiro. Sem dúvida nenhuma. E aí eu estava viajando. E é importante isso, João, porque assim, ó, isso que você está tocando aí, só me permite esse parêntese, porque às vezes a nossa sociedade desconhece isso e trata a ambição como algo ruim. E a ambição é muito boa, é a ambição que fez nós estarmos no nível tecnológico que nós estamos hoje. A ganância não, a ganância te aprisiona, a ganância te faz passar por cima de princípios, por cima de valores. A ganância sim te faz mal. A ganância gera guerra. Sem dúvida destruição. nenhuma. A ambição é transformação. Exatamente. Então assim, me desculpa falar Imagina, isso e te cortar, mas é porque isso é muito importante. A forma das pessoas entenderem como devem lidar com o dinheiro é fundamental para que elas possam sim ganhar, fazer, construir dinheiro. Eu ouvi um dia de uma pessoa, até uma pessoa próxima, falando que não concordava com a palavra ambição, dentro do que você está colocando. Eu falei, vamos estudar ela? Vamos buscar aqui o entendimento? Porque é bíblico quando diz o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então a gente tem que entender, conhecer para a mente abrir, né, e as coisas evoluir. Se eu tenho um desejo de estar em constante transformação, não é para ser melhor do que ninguém. Mas é bom a pessoa estar criando, produzindo de alguma forma algo. É verdade. Né? E eu vejo aquela pessoa que está ali parada, aquela pessoa que estagnou, ela está remoendo, muitas vezes ela está depressiva, ela está com inveja de alguém, comparando alguém, achando que alguém não podia estar naquele lugar, ela se entristece com a alegria de alguém, muitas vezes pode ser alguém próximo, dentro da própria casa, só que alguém que rompeu com a barreira e foi em busca. Então, assim, se viu que alguém está indo e está dando certo, você não vai copiar. Mas pega aquilo como um espelho, como exemplo, né, Thaí? Eu vou te falar de novo. Você foi espelho para mim, em alguma fase da vida, que eu vi assim, pô, um cara resiliente, cheio de objetivo, né? Eu já te comentei isso. Um dia eu comentei com meu filho, e meu filho quer te superar. Eu comentei com meu filho que eu tinha um amigo, né, ele te conhece, que queria aposentar, não é aposentar, mas queria chegar na estabilidade financeira aos 35. Aí meu filho, com 18 anos hoje, falou assim, pai, quero chegar aos 30. Eu falei, uau, show de bola. E tá buscando, tá rompendo com todas as possibilidades. E é possível, claro que é. Se existe um mar de oportunidade à nossa frente, o que eu não posso é parar. Sem dúvida alguma. Ficar comparando. Opa, eu vou me espelhar em algo de positivo que tem, mas trazendo para minha realidade e aplicando aquilo, né? Todo caminho, por mais longo que seja, se eu der um passo cada dia, a gente chega lá. Júnior, se eu não estiver enganado, é Sêneca que ele fala o seguinte, olha, se você não sabe em que porto você quer chegar, qualquer vento é oportuno. Então, sabendo aonde você quer atracar seu barco, você sabe como içar suas velas para aproveitar o melhor vento. Então é isso que a gente tem que ter na cabeça. É saber ter conhecimento e saber claro aonde você quer e o que você quer. Às vezes muitas pessoas não sabem o que querem. A fantasia, você falou agora há pouco, nós conversando sobre isso, o sonho ele é necessário. Só que existem dois caminhos para os sonhos. Ele pode tornar-se fantasia, ele pode virar objetivo ou meta. Vai depender de você. Fantasia ilusória, né? Exato. Quem entra nessa onda da fantasia tem o hábito assim, eu tô prevendo algo, eu vislumbro algo. Essa pessoa que vive no mundo da fantasia, a hora que ela te conta aquilo que ela tá vendo, ela já se sente realizada. É como se ela já tivesse executado aquilo, e não executou.
E aí ela começa a ter aquele sentimento de saciedade, não, eu consegui, tá feliz, e só fica contando para os outros, mas não sai, não rompe, né? Tem dois grandes nomes que eu admiro muito, um deles voltado para o lado de superação e lado humano, que eu admiro, Joel J. Então a fala dele que diz o seguinte, tem muita gente que quer a chuva, pede a chuva, mas não quer passar pela lama, não quer enfrentar a lama. Então você tem que entender isso. E o outro, Leandro Carnal, ele fala num texto dele o seguinte, se você não quer criar algo, se você não quer chegar num determinado grau de relevância, num posto um pouco mais elevado, não tem problema. Você vai trabalhar para alguém que vai estar lá. Porque um fato. Sempre vai ter uma cadeira ali em cima ocupada, numa gestão um pouco mais elevada, e alguém vai estar lá embaixo. Sem dúvida alguma. Então mentalmente, né, a gente se projeta para aquilo. Ontem uma pessoa me fez uma pergunta, tá aí. Escassez. O que é escassez para você? Olha, Júnior, escassez para mim é eu achar que eu não mereço. É achar que não foi feito para mim. Isso para mim é escassez. Tá ligado à mentalidade da pessoa. Sem dúvida alguma. 100% da mentalidade. Deus fala pra gente, Júnior, eu quero que você tenha vida. E abundância. João 10:10, né? Que ela seja abundante. Se ele que é o Criador quer isso, por que nós não vamos buscar? Exatamente. Agora sim, Júnior, até me permita falar algo aqui, que às vezes algumas pessoas me criticam por isso, tá? O que é a vida em abundância? A vida em abundância para mim não é a mesma que é para você. Você deu um exemplo agora há pouco. Você não precisa fazer nada. Você pode estar lá, pode estar igual os meninos aqui, ó, por trás da câmera. Eles não precisam estar aqui. Mas estão confortáveis, estão felizes, estão realizando a busca deles. Cara, que ele seja o melhor produtor. É isso aí. Ele não precisa ser o melhor criador de conteúdo. Pensa igual. Você entendeu? Então, muitos coaches eu vejo hoje falando, você tem que empreender, você tem que ser o melhor, você tem que ser o maior. Não, você tem que estar fazendo o que você gosta e tem que estar servindo as pessoas e a Deus da forma com que Deus te preparou para servir. Tinha um diretor que falava nessa linha assim, ó, tudo é uma questão de conformidade. O que é para você hoje, você tá feliz, tá de jeito, tá, é a sua abundância naquele momento, você tá feliz, né? Porque não adianta também a pessoa ela ter um mundo e não ter nada. Então é uma questão muito ligada ao que você quer para sua vida, né? Só que aquela pessoa que porventura, né, ela quer, tá se espelhando em alguém, tá olhando em alguém, comparando com alguém, mas não tem atitude para fazer para ela, vai ficar frustrado o resto da vida. Exatamente. Se você não tiver capacidade de se mover, ter ambição para se mexer e chegar aonde você quer chegar, você vai ser frustrado, Júnior. Tem uma pessoa que eu amo muito e que eu agradeço muito a Deus por ter colocado na minha vida, que é a minha esposa. E eu sempre dividi com ela esses sonhos. Às vezes ela até nem entendia, tá, Júnior? Não vou aqui falar que ela toda a vida foi um amor, que me apoiava em tudo, que não. Às vezes ela não entendia. Mas hoje a gente conversa e eu falo pra ela assim, você lembra daquela época que eu sabia onde eu queria chegar? Eu sabia onde eu queria chegar. E nem você foi capaz de me dissuadir disso. Porque eu sabia onde eu queria chegar. Mas hoje reconhece, né? Sim. E é fantástico isso, Júnior. Você morou em Anápolis, lá tem o churrasquinho do Tonhão. Você deve ter frequentado lá. E esses dias para trás eu e ela fomos comer um churrasquinho lá. E lembrando isso, falando assim, olha, já foi o melhor lugar que eu consegui te trazer. Em um determinado momento da vida. Foi o melhor lugar que eu consegui te trazer, cara. Eu me emociono com isso, porque assim, naquele momento era o que eu conseguia de melhor. Hoje eu olho para trás e vejo. E quão gracioso foi Deus na minha vida, de ter colocado ela ao meu lado, de ter meu pai para me ensinar, de ter minha mãe para me ensinar, e de ter me qualificado, cara, de ter me dado força para seguir na vida, no caminho que eu tinha como objetivo, que eu tinha traçado como objetivo. Eu vi às vezes as pessoas falarem assim, Júnior,
Ó, quando eu falo assim, só fazer uma parte aqui também, eu não sou bilionário, trilionário, não. Eu sou um cara trabalhador igual você, igual todo mundo aqui. Mas Mas hoje, é um cara que chegou nos seus objetivos. exatamente, essa é a felicidade. Hoje, em que pese não ter uma vida bilionária, conseguir comprar uma Lamborghini, uma McLaren, ter um jatinho particular, eu cheguei ao meu objetivo. Hoje eu consigo ter uma renda capaz de me sustentar, que é aquilo que eu falei para você que eu queria ter. Parei de Chegou numa trabalhar, estabilidade financeira, né? Parar nunca vai. parei de trabalhar. Eu creio que assim, se Deus não me ceifar a vida durante a noite, eu devo trabalhar até minutos antes de partir dessa vida, de passar dessa vida. Mas hoje eu me sinto realizado porque eu cumpri meu objetivo. E aí agora são outros objetivos, né? E você vai criando família, você vai tendo a minha filha agora na faculdade, a outra daqui uns dias. Então você vai tendo outros objetivos, vai criando objetivos maiores, vai tendo sonhos maiores. Mas o que foi importante para mim foi isso, saber onde eu queria chegar, saber em qual porto eu queria atracar meu navio. E às vezes as pessoas falavam, e até hoje fala muito isso assim, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. E assim, eu falo para ele realmente, dinheiro não traz felicidade. Só que se você tiver que chorar, pelo mesmo motivo, dá um motivo ruim aí, Júnior, pelo qual você acha que deveria chorar. Morte de alguém, grande querido. Por mais, não é o dinheiro ou a falta de dinheiro que vai te trazer esse ente querido. Não, de jeito nenhum. Mas você chorar faltando um almoço, ou chorar almoçando na Champs-Élysées em Paris, é diferente. O dinheiro não vai trazer. O dinheiro não vai curar a doença. O dinheiro não vai te dar sono. Não. O dinheiro... Se não souber administrar, ele tira o seu sono. Sim. Ele te leva pra cima da cama e te deixa doente. O dinheiro ele pode comprar uma cama boa, mas ele não vai te dar sono. Certo? E o dinheiro não foi feito para te dar sono. Ele não foi feito para ressuscitar ninguém. Ele não foi feito para curar ninguém. Agora, se meu filho sofre de uma doença, que eu tenha dinheiro para poder dar para ele o melhor tratamento. É para isso que o dinheiro serve. E as pessoas têm que entender isso. E às vezes, nessa confusão de que dinheiro não traz felicidade, o que adianta ter dinheiro porque não faz isso, as pessoas ficam com receio, ficam com medo e desprezam ter dinheiro na vida. Vou te falar de uma forma muito tranquila assim. Ó. Realmente o dinheiro não é ele que traz a felicidade. A felicidade ela é uma coisa interna na pessoa. Só que o dinheiro te propicia algo. Né? A gente tem que ter experiência, Júnior. O dinheiro só traz experiência. Ele traz experiência e te ajuda em alguns momentos. Vou pegar algum exemplo aqui. Tá? Olhando para a minha história, meu passado, eu sempre tive um pensamento assim. Para mim ser um bom empreendedor, primeiro eu tinha que aprender a fazer gestão dentro da minha casa. Sim. Então, se eu conseguir cuidar bem do meu negócio enquanto família, casa, eu consigo tocar os meus negócios fora. Se eu conseguir entender que na minha casa, o meu dinheiro todo mês, ele tem que pagar minhas contas e sobrar um pouquinho, eu vou na mesma filosofia para minha empresa, que ela tem que vender, ela tem que pagar as contas e tem que sobrar um pouquinho. Exato. Né? No mesmo pensamento. E eu vejo assim, no passado, eu passei por duas situações, tá aí? Duas situações que isso me valeu. Eu lembro uma época que a minha esposa teve que passar por uma cirurgia de emergência, eu não tinha plano de saúde na época, e aí o que aconteceu? Como eu tinha a filosofia de trabalhar fazendo essa gestão em casa, eu tinha uma reserva que naquele momento, para aquela situação, eu consegui intervir. A minha esposa, se ela não fizesse a cirurgia, ela poderia correr um risco de vida, e era algo que tinha que ser rápido. Então, ok. Passado um tempo depois, né, meu filho com 3 anos atrás, 2017, meu filho, ele estava na fazenda, descuidou ali perto do meu cunhado e o trator passou em cima do pé dele. E ele quase perdeu o pé. E aí eu cheguei isso no final de semana, um dia de sábado, corri para um hospital, uma situação extremamente delicada. Se eu não tivesse, naquele momento, uma estrutura que me suportasse, poderia ser tarde a recuperação do meu filho. Até hoje ele tem sequela disso. Mas ele está lá com o pé. Uhum. Né? Então eu vejo que assim, o dinheiro ele te traz felicidade. Felicidade, de novo, é algo interno na pessoa. Mas ele te propicia algo. Em determinado momento, se você souber lidar, ele vai te ajudar nisso.
tem um outro fator, esse para mim foi uma grande lição. Sempre em Anápolis, ali naquela feira do Jundiaí, né? Morava lá na época. Eu ia e tinha um franelinha que ficava ali, que ele era muito comunicativo. E eu gosto de conversar com gente comunicativa. Sim. A gente aprende muito. Tá? Verdade. E aí esse rapaz, né? Sempre que eu ia ali, final de semana, algum feriado, eu chegava e falava, o lugar de senhor está guardado. Ele era extremamente prestativo. E um belo dia eu estava no meu apartamento, eu vi chegar lá embaixo um rapaz de moto com um capacete. Pela estrutura do corpo, eu chamei minha esposa e falei assim, é o franelinha lá da feira. Eu não sabia que ele catava lixo. Ele catava papelão e metal e vendia aquilo. Na moto dele, tudo arrumadinha. E aí, de lá ele me reconheceu, né? Um tchauzinho ali. Até que 2 dias depois eu fui na feira e ele estava lá. E eu fui conversar com ele, tá aí. O seu lugar estava guardado. Quando eu fui conversar com ele, eu falei assim, bacana, cara. Eu vi que você, além de trabalhar aqui, você tá fazendo outra atividade. E eu falei assim, tô. E pensa no tanto que eu sou feliz fazendo isso. Olha só. A felicidade dele, a realização dele estava em catar papelão, metal, vendendo, né? Eu falei assim, eu não tenho estudo, né? O que eu sei fazer isso eu faço com muita alegria. Minha esposa é doméstica. Falei, tem filho? Tem uma filha de 12 anos. Falei, que legal. Uma alegria. Ele o tempo todo alegre. Eu falei assim, que bacana. E aí, me conta, esse negócio dá dinheiro? Rapaz, pensa tanto que esse trem dá dinheiro. Falei, sério, cara? Não, dá muito dinheiro mesmo. Você viu que a minha moto é arrumadinha? Eu falei, vi, tava limpinha, arrumadinha, né? Uma moto seminova. Falei, quanto você ganha por mês? R$800. Rapaz, eu parei, olhei pra ele, comecei a me emocionar na hora, porque eu via que aquele cara tinha uma alegria incrível dentro dele, né? Eu falei, R$800 para ele era muito dinheiro. E realmente ficou comprovada aquela situação, né? Para mim que a alegria tem que estar dentro da pessoa. Você tem que descobrir a alegria independente do dinheiro que tem. Mas, eu coloco esse parênteses aqui, não quer dizer que fala assim, eu vou só encontrar ela, não. Se eu tenho capacidade, Deus me deu. Capacidade de criar, capacidade de trabalhar. Se eu tenho decisão, se eu tenho atitude e eu posso contribuir com algo, principalmente se o que eu estou contribuindo ou o que eu estou criando está favorecendo também alguém. Eu tenho o hábito de pensar assim, tá aí. O meu tem que vir em último. Primeiro, muita gente vai ganhar dinheiro na minha frente, depois o meu é consequência daquilo. Eu não estou aproveitando das pessoas. Eu estou ajudando essas pessoas a ganhar o delas e o meu vem em consequência. Sem dúvida Você gera uma ambiência mais saudável, né, onde todo mundo consegue também, né, de certa forma, chegar dentro dos seus objetivos. Esses pontos foi muito importante para a minha vida em reflexão, para não deixar o dinheiro me escravizar, mas também ter a consciência que ele pode me propiciar experiências agradáveis. Né? Exato. Isso é de suma importância. Mas voltando aqui agora para o Itaí. Né? Eu vi que você, dentro das suas experiências, você tem uma vasta. Te acho um cara extremamente humilde, porque quem não te conhece não sabe o que você tem. Eu sei que você investe em fazendas, que você tem o seu segmento ali de cerâmica. Esse empreendimento imobiliário eu sei que é seu para cuidar dos seus imóveis, então não é algo pequeno. A sua concessionária é para os carros que você faz negócio vender, então é um negócio de uma dimensão, só que você não precisa ficar mostrando para os outros isso. Você tem uma humildade e fala assim, eu estou produtivo, você gera muita riqueza para muitas pessoas que trabalham nesse segmento, né? Quantas pessoas já trabalharam contigo, que já pôde levar esse sustento para dentro de casa, mas, de novo, né? É a diferença que eu falo da pessoa fazer por paixão. É o que você disse agora há pouco. É tanto por isso que as coisas veio, Deus foi muito bom contigo, mas não quer dizer que você precisa sair por aí também apresentando, mostrando isso para todo mundo, né? Júnior, assim, aí já é uma questão muito pessoal de cada um, né? E eu falo assim, o que eu tenho, o que eu fiz, o que eu construí, o que Deus permitiu e abriu as portas para mim, eu não me vejo melhor que ninguém. Né? Então a gente vive aquela vida de quando começou a fazer a limpeza lá na indústria cerâmica ainda, né? A gente almoça na casa dos colegas, come na marmita ainda quando precisa comer marmita. Respeita todo mundo. Se precisar, vamos almoçar lá em Paris, vamos, não tem problema, mas assim, não tem necessidade de se mostrar maior que ninguém. Porque eu acho que essa é uma questão que você disse muito bem.
você vai educando seu ego. Você vai educando e vai cada dia mais segurando e colocando ele no lugar. Porque o fato de você ter tido sucesso no empreendimento, de você conseguir atingir seu objetivo, não te torna melhor do que ninguém. É isso aí. E isso é um dos valores assim que todos os dias a minha esposa busca, né, dentro da nossa casa, é o que eu aprendi com minha mãe, com meu pai. Então eu não vou falar para você nem que é humildade não, Júnior, é essa forma de ser. É essa forma de ser, né? Então não, não me acho melhor nem pior do que ninguém. Eu me sinto, você me conhece bem e alguns que assistirem isso vão ver isso. Eu me sento na mesa com pessoas que quase não tem nada. Eu me sento na mesa de bilionários aqui no nosso país. Trata todos igual. Trato da mesma forma e para mim todos cabem dentro do meu coração e todos têm que está presente na minha vida por algum propósito que Deus definiu, e alguns eu não sei, mas busco saber, porque Deus sabe o que coloca em nossa vida. Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, né? Te vendo como um baita empresário, né? Um cara que tem um conhecimento incrível, uma visão diferente, você tem uma amplitude de visão pela pouca idade bem bacana, um nível de consciência é elevado. Sei que você tem uma paixão por política. Demais. Não sei se permanece, demais da conta quer dizer que permanece. Daí fico vendo assim, pô, o cara, né, um empresário bem-sucedido, realizado, uma linda família, né? De onde veio essa paixão pela política, cara? Isso é seu? Vem de algum membro de família? Isso é meu, Júnior. Isso Seu? nasceu comigo, eu acho. Né? Essa questão de sempre se relacionar, de sempre fazer amizade, de sempre estar transitando no meio de todos. É algo que a vida toda me seduziu, toda a vida me deu prazer, toda a vida eu gostei. Isso de pequeno ou numa certa idade que afloriu? Desde pequeno, Júnior. Sério? Desde pequeno, desde da época do primário na escola já tinha esse trânsito já. E é algo que cresceu comigo. Eu sempre busquei, de certa forma realizei, cheguei a assumir alguns cargos públicos, né? O cargo, o maior cargo que eu assumi foi de prefeito lá na cidade de Campo Limpo. Depois perdi a eleição subsequente, mas toda a vida gostei. E quando lá estive, que pude ver o que dá para se fazer tendo uma caneta na mão, Júnior, podendo governar, podendo gerir os rumos de uma cidade, isso me impulsiona ainda mais. E me faz não afastar de vez, porque sem dúvida nenhuma a política ela é capaz de mudar a vida de muitas pessoas para melhor. Quem dera muitos empresários tivessem essa adesão, não é? Já falaste, mas Med, por que você não envolve e mexe com política? Cada um tem um dom para algo, né? Não é o meu, não é, mas admiro. Mas eu penso assim, mais empresários poderiam ter a mesma percepção, porque vem com uma mentalidade diferente para a gestão, né? Então, fulano, eu vou votar nele porque ele é bonzinho, cara, e é um bom gestor. Eu sempre digo assim, a gente tem que olhar a vida da pessoa, o que a pessoa consegue fazer, o que ela constrói, porque ali você está lidando com um patrimônio público que demanda de um certo esforço para trazer um bem coletivo para uma gama muito grande de pessoas, né? E tem que ter uma boa visão de gestão para estar sentando numa cadeira dessa de responsabilidade, né? Sem dúvida nenhuma, Júnior. A gestão é importantíssima. E eu vou te falar, te traz um conhecimento de determinadas áreas que você não tinha. E como empresário, como gestor que eu era, me trouxe um conhecimento na área social que eu carrego para a vida, né? Então, às vezes você não tem a visão
de como de fato as coisas acontecem nas periferias da cidade. E aí você começa a entender que realmente tem que ter alguém que tira um investimento de Goiânia que produz muito e coloca lá no Nordeste goiano. Porque senão você vai tirar aquele povo de lá. Aquela região vai Começa o pessoal a querer migrar. Né? Exatamente. E aí você vai entender que lá tem uma cultura, que lá tem um povo, né, que lá tem raízes, que lá é Goiás também, e precisa de investimento público ali, e que existe a necessidade de levar a melhoria, tudo que nós conhecemos aqui na nossa capital, para lá. E isso é só o poder público que vai fazer. E eu não tinha noção dessa possibilidade, eu não tinha noção dessa necessidade que o poder público tem que atuar. Mas mata a curiosidade minha, cara. Te vendo como empresário, sei que você é um cara muito despachado, você é um cara prático, muito objetivo com o que faz, sabe se relacionar bem com a equipe, desde um líder seu até um operador básico lá do lado operacional, relaciona muito bem. Mas quando você vai para o âmbito público, nem sempre demanda só da sua vontade. Existe todo, né, segmento, prefeitura, governo, presidente, existe as oposições que nem sempre te deixa trabalhar. Cara, nesse momento, para mim, tem que ter uma baita de uma resiliência, né? Quando você chegou como empresário, pela visão que você tem, a primeira vez ali assumiu uma prefeitura, não teve um momento de, falar assim, de frustração, de querer fazer algo e ser impedido de fazer algo? Júnior, voltando ao que nós falamos agora há pouco. Toda vida que eu entrei no jogo, antes eu li a regra do jogo. Então, assim, realmente tem momentos que você fala, pô, não tem lógica. Será que não tão. Será que essa mesquinhez de ver um lado privado vai se sobrepor a essa melhoria coletiva? Realmente você tem isso. Mas eu conhecia a regra do jogo, eu sabia que era assim. Né? E a gente fala assim, cara, você tem que estar motivado, você tem que querer, você tem que gostar, tem que ter prazer no que faz, mas assim, mesmo tendo tudo isso, vai ter dias que são doloridos. Vai ser mais difícil. São dias que são pesados, são dias que o cansaço vem, tem dias que o seu psicológico cai. Na política não é diferente. E assim, você tem que ter objetivo. Você tem que ter objetivo, você tem que trabalhar e não desistir nunca. E eu falo o seguinte, como gestor público, a paga que eu tive é você ver uma mãe falar assim, olha, meu filho formou e eu agradeço a você, porque a gente só conseguiu formar meu filho por conta daquele programa social que você fez. A gente só conseguiu pagar a faculdade do meu filho por conta daquela cooperativa que você nos ajudou a criar. Nós só conseguimos estar onde estamos porque você conseguiu, por meio da prefeitura, por uma ação sua, chegou até nós e conseguiu mudar a nossa vida. Você muda a vida da pessoa que você nem sabe onde isso vai parar e pode ser um baita de empreendedor no futuro. Eu até hoje recebo agradecimentos, Júnior, e que me fazem agradecer a Deus por ter exercido aquele cargo. Muito bom. Tá aí, nós já vamos para o final, mas deixa eu fazer uma pergunta que é básica, que eu sempre faço ela aqui. Quem é Deus para você? Júnior, é uma pergunta ela é difícil de responder. Não porque eu não saiba quem é Deus para mim, é porque Deus para mim é isso aqui. Deus para mim é a pessoa, é o ser, é o poder, é a palavra, né? Deus é a sabedoria, Deus é o conhecimento, é tudo, né? Então eu não posso te resumir numa frase ou numa palavra, mas assim é aquele todo-poderoso que guia minha vida, que traça meus caminhos, que me direciona, que me inspira, que me orienta. Deus para mim é isso, Júnior. Olhando para essa câmera aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, porque muitos empresários talvez estão passando por dificuldade, pessoas que estão, né, vivendo uma vida
buscando por mudanças e às vezes estão ali parados, precisando de uma força, alguma palavra, alguém que os ajude a se motivar, a sair da procrastinação. Então, muitos jovens que estão aqui nos acompanhando, você veio com a mentalidade já desde jovem empreendedora. Queria que você deixasse uma palavra para esse público, para essas pessoas, para não procrastinar, mas que é bacana. Você me deixa numa situação difícil, né, Jane? Mas assim, ó, o conselho que eu daria para quem está começando hoje é assim, ó, saiba onde você quer chegar. Escreva no papel, coloque assim, ó, na parede, lá em frente à sua cama, todo dia. Aonde você quer chegar? Você quer ser um locutor de sucesso? Você quer ser um influencer de sucesso? Você quer conquistar 10 milhões de reais? Escreve lá e viva isso todos os dias. Lembre-se disso a todos os momentos. E a segunda coisa é você falar assim: o que eu preciso aprender? O que eu preciso conhecer para mim realizar aquele objetivo? A partir daí, só mais um conselho, Júnior. Toda vez que você tropeçar e cair, lembre que você tem um objetivo para alcançar. Tenha disposição, levante e continue, que com certeza você vai alcançar. E por último, jamais esqueça Deus e a sua família desse caminhar. É isso aí, perfeito, maravilha. Pessoal, é isso aí, né? Tá aqui conosco nesse dia, uma honra, uma alegria, né? Tá aqui nesse bate-papo com ele, tá aí Júnior, né? Um empresário novo, mas muito bem sucedido, completamente destravado. E aqui, sempre finalizando com essa fala: não fique parado. Você nasceu para dar certo. Então, ó, destrava, vai em busca que você consegue chegar lá. Tá aí, muito obrigado, tá? Uma honra te receber, uma alegria estar aqui nesse bate-papo. Espero a gente poder ter mais tempo agora para conversar ainda mais no nosso dia a dia, porque é uma pessoa que eu tenho aprendido e quero aprender ainda mais. E as portas estão abertas para voltar em outros momentos, né? Para a gente poder contribuir com essas pessoas, com os conhecimentos que Deus vai nos dando e a gente vai adquirindo pelas experiências, pelos tropeços, pelas dificuldades ao longo da vida. É engraçado, né, Júlio? Porque você falou aí assim, em algum momento você serviu de mentor para a minha vida, então assim, eu tenho certeza que nós vamos ter muito tempo junto, porque eu quero participar da sua imersão, eu quero adquirir conhecimento que você tem para transmitir. Eu tenho acompanhado e visto a diferença que tudo isso faz na sua vida. Pouco tempo atrás a gente se acha pequeno, né? Assim, você vai vendo a sua vida e parece que é tão normal, tão simples, e isso faz uma diferença muito grande na vida das outras pessoas. Então, parabéns a você, parabéns ao Vitor, parabéns ao Júnior, parabéns a toda a sua família, que assim, isso tem um alcance gigantesco. Isso muda a vida das pessoas. E eu tenho certeza que foi para isso que você nasceu, cara. Obrigado, cara. Um abraço, viu? Sucesso. Pessoal, um abraço, viu? Fica com Deus. Tudo de bom.